Olá, paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo à nossa escola bíblica. Estudaremos hoje a lição de número 12, a conduta do crente em relação à família. Nós estamos no nosso segundo trimestre, estamos estudando sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 5, versículo 21 ao versículo de número 33. Lembrando que nós estamos fazendo uma síntese da lição para você. Também em Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao versículo de número 4. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que participam da nossa escola bíblica online aqui conosco, tá bom? O texto áureo está em Efésios 5:31, onde assim está descrito: Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. A verdade prática: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Bom, nessa lição nós teremos o primeiro, o segundo e o terceiro tópico, todos três tópicos divididos em subtópicos. O primeiro, nós vamos aprender sobre a conduta do crente como marido. E aí nós vamos ter o subtópico 1, 2 e 3. Neles nós vamos aprender sobre o papel do marido como líder da família, o marido como elemento primordial e o cuidado do marido à esposa. O tópico 2, vamos aprender sobre a conduta do crente como esposa, né? E aí a gente vai aprender sobre o conceito da submissão cristã, sobre a condição da mulher cristã e a reverência devida ao marido. E o terceiro e último tópico, nós vamos aprender sobre a conduta do crente como filho, onde veremos a responsabilidade dos pais, a conduta requerida dos filhos e o mandamento com promessa. Lembrando que a gente faz uma síntese da lição para você que nos acompanha aqui na nossa EBD. Sou o pastor Eliésio Pereira, Assembleia de Deus, Ministério Templo Central, em Suaçurana, Iguatu, Ceará. Bom, o que nós vamos ver nessa lição? Qual é a conduta requerida por Deus para a família cristã? O nosso assunto é a família primordial, a instituição planejada por Deus, né? E você nunca deve esquecer o que? O padrão moral e espiritual da família deve estar fundamentado na Bíblia Sagrada, ok? Então, a Bíblia é a nossa regra de prática e conduta, ok? Então vamos lá, introduzindo a nossa lição. Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio. E aí a gente, nesse gráfico, a gente vai ver um para um, o projeto monogâmico, né? Mas por causa da fornicação, cada um tem a própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. Paulo escreve isso quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo de número 2. E aí a gente vai ver o relacionamento heterossexual. E conheceu Adão a Eva, a sua mulher, e ela concebeu. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho. Gênesis, capítulo 4, versículo 1 e capítulo 4 e versículo 25. Você vai encontrar sobre a heterossexualidade. E o casamento, o relacionamento familiar como um projeto divino é indissolúvel, tá? Assim não são mais dois,
mais uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus disse isso e Mateus escreveu, né, no seu Evangelho, capítulo 19, versículo de número 6. Seja bem-vindo à nossa escola bíblica. Bom, introduzindo aqui, olha, no modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes, ok? Vamos para o primeiro ponto. No nosso primeiro subtópico, nós vamos aprender sobre a conduta do crente como marido. Em Efésios 5, Paulo ele enaltece o matrimônio e eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo, né? A esposa à igreja. Então a gente vai ver essa analogia do marido nesse tópico, ok? O papel do marido como o líder da família. A relação dentro do lar, ela é explicitada ou explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Na Bíblia, queridos, a ordem de autoridade ela é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Você está entendendo, né? Então, nós podemos ver muita desunião e atritos nos casamentos. Quando é que isso ocorre? Quando o marido ele tenta tirar proveito do seu papel. Ser líder da família não é tornar a esposa o seu capacho. Não, não é esse o projeto de Deus. Deus fez a mulher e colocou do lado do homem para ser a sua adjuntora. E a esposa, ela tenta minar o seu marido, tá? A esposa, ela deve reconhecer a liderança do marido. Embora hoje as coisas mudaram, mas o marido é o marido e a esposa é a esposa. Então vamos lá. O papel do marido como líder da família. As escrituras, elas são um modelo cristão e está fundamentado no amor e no respeito mútuo. Foi isso que João disse, né? A reciprocidade, né? Amor, respeito e amor e respeito de ambas as partes. Isso é reciprocidade. Bom, o movimento feminista, com o viés neomarxista, considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Então, uma coisa é a luta das mulheres pelos direitos civis, outra coisa é o movimento feminista radical que está transformando as mulheres em cópias abomináveis de homens. Jamais isso vai se concretizar segundo a vontade de Deus. A mulher ela pode conquistar o seu valor sem masculinizar ou mudar a sua natureza. Ok, gente? Então, vamos lá. Segundo subtópico, o amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, ele deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, né? Os maridos, eles devem também manter a união, a harmonia conjugal como um meio do exercício do amor. Isso vai acontecendo de acordo com a convivência dos cônjuges. A igreja, ela foi atraída para Cristo por meio do amor, né? Quando você olha para o texto áureo da Bíblia, João 3,16, você vê isso. E não por ameaças ou imposições autoritárias, de forma alguma. Então vamos lá. O terceiro subtópico, vamos aprender sobre o cuidado do marido à esposa, o cuidado do marido para com a esposa. Bom, a Escritura, ela enfatiza que a esposa é parte do marido, ao declarar o seguinte: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então,
que acontece? O marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo para que atenta para consigo mesmo. É a empatia que deve ser feita no relacionamento. Vamos concluir aqui o primeiro ponto, falando sobre a conduta do crente como marido. O cuidado do marido à esposa. Essas ações de cuidado, elas não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração, à honra, dentre outras coisas, né? Que vocês, maridos, certamente sabem como fazer isso às suas esposas. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular. Ok? Vamos sintetizar esse primeiro ponto? Ao marido, Deus delegou a liderança do lar e o dever de amar a sua esposa com verdadeiro altruísmo. Ok? Vamos então para o segundo ponto, lembrando para você que nós estamos sintetizando a lição de número 12. A conduta do crente como esposa. Bom, o conceito de submissão cristã. As escrituras, elas ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Sujeição das esposas aos maridos deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Sujeição dos filhos aos pais e sujeição dos servos aos seus senhores. Bom, aqui não se trata de uma sujeição irracional, não, ao domínio de alguém, de forma alguma, mas voluntário e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Submissão no casamento é o chamado de uma esposa para honrar e afirmar a liderança do seu marido, assim ajudá-lo a exercer essa liderança de acordo com os seus dons, ok? Então vamos lá. Segundo subtópico, a condição da mulher cristã. Na cultura judaica, mulher ocupava a posição secundária, era a parte da propriedade de um homem. Bom, na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores, as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram posição de dignidade igual à dos homens, conforme Gálatas 3:28. Bom, essa reverência, ela consiste em estima, em amor, em respeito para com o marido. E aí a gente vê que, primeiro, o amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Isso capacita a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se comporta, ele coopera para que a esposa o reverencie. E o item 3 do nosso segundo ponto, a reverência devida ao marido. Bom, gente, a postura de reverência faz com que a esposa venha apoiar e ajudar ao seu marido em tarefas de liderança. O marido de uma mulher sábia a ouve com muita alegria. A esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade do marido de forma alguma. Vamos sintetizar esse segundo ponto? A esposa, Deus delegou a tarefa de respeitar a autoridade do lar conferida a quem? Ao seu marido. Ok? Então vamos lá. Terminar essa lição de hoje para o nosso terceiro e último ponto, onde nós teremos também 3 subpontos. E nós vamos aprender sobre a conduta do crente como filho. A responsabilidade dos pais. Esse é o primeiro subtópico. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e a demoestação
do Senhor. Ah, essa doutrina, né, significa a orientação, o treinamento, o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas, né? A paideia, que vem do grego doutrina, né? É ensinamento, orientação, treinamento, ok? Bom, e nós vamos ver a responsabilidade dos pais. Os pais devem criar os seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Então, do grego, a noutesia quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre mal e o bem. Bom, cabe, portanto, aos pais os parâmetros de conduta e reagir contra desobediência dos filhos. E aí, os pais não devem abusar da autoridade, né, recebida, pois eles devem educar sem rigor excessivo, para não incitar a ira dos seus filhos. Então, os critérios dessa educação, eles estão na palavra de Deus. Quando você vê Provérbios 22:6, o grande sábio, ele vai estar ali orientando, instrui o menino ou a criança no caminho que ele deve andar, porque até quando envelhecer, ele não se desviará dele. Amém? Então, interessante, gente, é que a paternidade, é, no limite ordem, a gente vê a educação dos filhos. A maternidade acolhedora, aconchegante, compreensiva. Existe um equilíbrio, né? E é no equilíbrio entre o feminino e o masculino, entre a paternidade e a maternidade, que se desenvolvem plenamente a personalidade das crianças. Os filhos, eles gostam de observar esse equilíbrio entre os pais, entre o pai, entre a mãe, né? E esse equilíbrio precisa existir na família. Ok? Então vamos lá. A conduta requerida dos filhos. Nós estamos falando da conduta do crente como filho. O dever dos filhos é apresentado pelo apóstolo, quando ele diz: Vós, filhos, sede obediente a vossos pais. A obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais, né? E honrar é um dever para a vida toda. Então, a honra, ela continua na vida toda. Isso traz amor, respeito e sustento, né? Então, jamais os pais devem ser excessivos nas suas autoridades, né? Comeu do meu pirão, tem que provar do meu cinturão. Isso são algumas das austeridades dos pais que exercem uma autoridade excessiva. Bom, o mandamento como promessa. Os filhos que obedecem e honram os seus pais, uma promessa dupla lhe é assegurada. Vou repetir. Os filhos que obedecem e honram os seus pais, uma promessa dupla lhe é assegurada. E olha só, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Quer viver muito sobre a terra? Então honre seu pai e sua mãe. Ok? Sintetizando aqui para finalizar a nossa lição de hoje, o terceiro ponto: aos pais, Deus delegou a responsabilidade de educar e aos filhos o dever de obedecer e honrá-los. Amém? Que coisa linda. Bom, concluindo. Primeiro, o marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. Segundo, a esposa tem o dever de submeter-se e respeitar a liderança do seu marido. Terceiro, aos filhos, o dever
de educar, né? Aos pais, aliás, o dever de educar os filhos segundo as escrituras sagradas. E quarto, aos filhos, o dever de obedecer e honrar aos seus filhos, aos seus pais. Fazendo isso, nós vamos ter com certeza um lar harmonioso. Deus abençoe a sua vida. Espero ter contribuído para o seu aprendizado na nossa escola de hoje e espero encontrar com você no na nossa próxima aula, onde estudaremos a lição de número 13. Olha, se você quer abençoar a sua aula, pode usar os slides, tá? Está aí o site onde você pode pegar esses slides e fazer a sua aula bem, bem aconchegante, bem representada, né? Use o panorama aonde os slides estão, os slides da CPAD, tá? Para você, ok? Deus abençoe a sua vida. EBD Panorama, onde você vai poder baixar esses slides e ter uma aula muito proveitosa. Deus abençoe, saúde, graça e paz para todos vocês. Espero encontrá-los na nossa próxima aula. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus para todos vocês.